Pastor, já que o dízimo não é obrigatório, por que Jesus fala de dízimo em Mateus 23:23? Me explica. Querido, temos que entender o texto e o contexto dessa história. Lá em Mateus 23, né, podemos entender que Jesus está falando abertamente para os fariseus e para os judeus. Não era para nós, os gentios. Jesus, ele é judeu ou ele é gentio? Jesus é judeu da tribo de Judá. Assim como ele era judeu, tinha que cumprir a lei, né? E ele foi o único que cumpriu a lei até o seu último suspiro de vida naquela cruz do Calvário. Logo mais, quando Jesus ele padeceu na cruz, a lei deu lugar à graça. E hoje nós somos gentios, salvos pela graça de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então não é obrigatório o dízimo, porque o dízimo ficou na lei. Bom, meu nome é Romilson, quero trazer mais um estudo aqui falando sobre o dízimo. Por que eu quero trazer esse estudo falando sobre o dízimo? Porque eu tenho visto muito ensinamento errado partindo dos pastores para obrigarem os crentes a entregar o dízimo e, além disso, estão colocando eles debaixo de maldição. Muitos pastores dizem que quem não entrega o dízimo é ladrão de Deus, é ladrão do Criador e, além do mais, está debaixo de maldição. Eu quero te mostrar através desse estudo que é tudo o contrário do que eles estão falando. Então, se você quer ter entendimento com respeito ao dízimo, preste atenção neste estudo e vai ser esclarecido isso para você hoje. Hoje está usando essa Bíblia aqui para mostrar para você aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ela traz o nome do Eterno. Eu quero estar pegando Malaquias, capítulo 3, versículo 5 aqui, ó. Malaquias. Do 5 até o versículo 14 é um acréscimo feito por homem dentro da Bíblia. Essa aqui já excluiu essa Bíblia. Pode ver aí que ela já excluiu. Mas vamos fazer de conta que não seja acréscimo. Vamos fazer de conta que seja verdadeiro esses versículos, né? Aonde manda entregar o dízimo. Façamos de conta que seja verdadeiro, porque de qualquer forma essa questão do dízimo vai cair por terra hoje. Então vamos lá. O que significa a palavra dízimo? Vamos começar por esse ponto. O que significa dízimo? Dízimo significa a 10ª parte. Isso de acordo com o dicionário bíblico. A 10ª parte que os judeus, que os Yaldim colhiam da terra ou do produto dos seus animais. Era a 10ª parte da renda que os animais deles produzissem ou da semente da terra. Eles tinham que entregar o dízimo, a 10ª parte dessas duas coisas, da semente da terra ou dos animais. Não era dinheiro, o dinheiro já existia naquela época, mas o dízimo não era dinheiro, era semente da terra ou 10ª parte dos animais que eles produzissem durante o ano. Eles levavam uma vez por ano no templo, lá em Yal-Shalom, em Jerusalém. Então você já está sabendo que o dízimo não tem nada a ver com o dinheiro, como os pastores têm de ensinar, porque naquela época já existia o dinheiro. Lá diz que se fosse longe para eles levarem o dízimo, os mantimentos, eles tinham que vender, pegar o dinheiro na mão e depois levar e chegar lá perto do templo, comprar tudo em mantimento e entregar em mantimento. O Eterno não permitia entregar dízimo sendo dinheiro. O Eterno não permitia entregar dinheiro, justamente já para não haver corrupção por parte desses sacerdotes. Então vamos lá. Então, quando foi que começou? Quem começou a entregar o dízimo? Quem foi a primeira pessoa que entregou o dízimo? A primeira pessoa que entregou o dízimo foi Abraão, em Gênesis capítulo 14. Diz que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Shalom, rei de Jerusalém. Melquisedeque era uma tipologia do Mashiach. E aí, com o tempo, o dízimo passou a ser um preceito da lei de Moisés. Ele passou a ser um mandamento da lei de Moisés. Isso está onde, Romilson? Está em Números capítulo 18, versículo 21. E está também em Lucas capítulo 11, versículo 42 e Mateus. O próprio Salvador falou, o dízimo é um preceito da lei de Moisés. O próprio Salvador mostrou que o dízimo era um preceito da lei. E o próprio Salvador, para quem não sabia, entregava o dízimo. O próprio Filho do Eterno entregava o dízimo. Aí você vai me dizer, mas então temos que entregar o dízimo. Não. Por que o Salvador entregava o dízimo? Porque ele nasceu debaixo da lei. O livro de Gálatas diz que ele nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei e veio para cumprir a lei por nós. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei de Moisés. Mas o Salvador veio para cumprir e ele cumpriu à risca todos os mandamentos da lei. Cumpriu para quem? Cumpriu por nós e pôs fim na lei. Então, muitos pastores não sabem e não ensinam para os membros que o Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começa no livro de Atos. Lá está escrito. Novo Testamento, na primeira página, antes de começar o Novo Testamento, está escrito Novo Testamento, mas aquilo ali é um engano, meu irmão. O Novo Testamento começa depois da morte e da ressurreição dele. A Bíblia diz que um testamento só tem valor depois da morte do testador. Então,
o Novo Testamento só começou depois da morte do Salvador. E isso começou aonde? No livro de Atos, depois que ele já havia ressuscitado. Então Mateus, Marcos, Lucas, tudo mostrando que o Salvador ainda estava debaixo da lei. Ele foi circuncidado de acordo com a lei, Maria ofereceu uma pombinha em sacrifício. Tudo que a lei exigiu, eles fizeram. Fica aqui então, por que o Salvador entregava o dízimo? Porque ele vivia debaixo da lei, então ele tinha que mandar entregar o dízimo. Mas e aí, Romeus? E na hora que ele morreu e ressuscitou? Aí acabou, vou te mostrar isso nesse estudo, que não existe mais essa questão de dízimo hoje. Vamos passo a passo para você entender. Quem tinha o direito de receber o dízimo? Quem tinha o direito de receber o dízimo no Velho Testamento era a tribo de Levi. Eram 12 tribos. O Eterno separou só uma tribo para ser sacerdote sobre o seu povo. Eles eram sacerdotes, eles cuidavam do templo. A tribo de Levi não trabalhava, eles não tinham herança, por isso as outras 11 tribos tinham que levar o dízimo para eles. Aí eles pegavam aquele dízimo que era mantimento e o gado, e eles viviam, tiravam uma parte para eles alimentarem e a outra eles distribuíam para os órfãos e para as viúvas. Então somente a tribo de Levi tinha direito de receber o dízimo. Mas eles recebiam o dízimo como, Romeus? Vamos ler Hebreus, capítulo 7, versículo 4, diz assim: Vede, pois, a grandeza deste homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo, da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio da tribo de Levi, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Então está dizendo que o povo, a tribo de Levi, devem, segundo a lei. Lembre-se que nós estamos na graça. Nós estamos na graça, não na lei. Como é que os pastores querem cobrar dízimo de você? E quem? Eles são da tribo de Levi? Vou te mostrar isso. Quem tinha direito? Só a tribo de Levi. Como é que os pastores querem receber dízimo de você? A tribo de Levi tinha direito, só eles, de receber o dízimo de acordo com a lei de Moisés. Porque aquele povo estava debaixo da lei. E o dízimo era o quê? Fruto da terra, gado, ovelha. Não era dinheiro, viu?